Louvado seja o Senhor, meu Senhor, os poderosos profetas do Senhor. Amém, minha filha Joanne. Estou ao vivo no ar na Rádio Jesus is Lord, 105.3, 105.9 FM. E também na Rádio Jesus is Lord.info globalmente. Eu posso ver uma tremenda presença aqui. Sim, meu Senhor, os poderosos profetas do Senhor, os senhores estão ao vivo no ar. Eu posso ver águas calientes, Vinchon, Singapura, Austrália. Eu posso ver até Cadeado, Campo Grande, Paraíba, no Brasil, São Paulo. Eu estou vendo tantas nações e muitas cidades sintonizadas nesta hora. Você vê que até mesmo a Ucrânia, a Alemanha, eu vejo também Noruega, eu posso ver Canadá sintonizado, Estados Unidos, muitas cidades. Canadá, Quebec está sintonizado, muitas cidades estão sintonizadas. Então isso é uma grande avalanche nesta noite. Sim, é uma massiva avalanche nesta noite, meus senhores. Amém. Então, povo abençoado, como eu disse, eu quero contribuir com o seu programa. Povo abençoado, nós acabamos de vir de Menengai 4. O super gloriosa, grande, mega, histórica, record-breaking, super gloriosa reunião de avivamento do Senhor, e o Senhor prometeu e o Senhor fez, e é muito espantoso que a terra inteira ficou espantada quando vocês sabem, e nós sabemos que agora está acontecendo uma grande retrospectiva. A Bispa Joanne e toda a sua equipe está tentando desempacotar para vocês o que aconteceu. É tanto que nós não podemos consumir tudo de uma vez. Nós precisamos quebrar com as nossas equipes para que possamos ter porções de gestão, que nós possamos digerir daquilo que aconteceu, daquilo que transpirou em Menengai 4, a super gloriosa, grande, histórica, grande, mega reunião de avivamento do Senhor que quebrou os recordes. E eu posso ver também muitas cidades globalmente estão sintonizadas. Eu não posso nomear todas, eu vejo que a Nigéria está, a Gana. Eu posso ver até mesmo, até a Espanha, muitas cidades dos Estados Unidos estão sintonizadas. Então, povo abençoado, no mesmo fôlego, no mesmo espírito, eu vou tentar desempacotar para vocês o que a Sênia Bispo Joanne tentou falar. Estão tentando fazer 24 horas por dia. Eu vou tentar trazer para vocês, para que vocês possam entender o que o Senhor está dizendo neste tempo para a Igreja de Cristo. Então, esta é uma hora tão enorme, um tempo muito poderoso na história da Igreja. E a minha esperança é que alguém possa monitorar para nós a transmissão para que eu possa ter certeza que está no ar. Mas, povo abençoado, eu também quero tocar um pouco da base e desempacotar para vocês em porções que vocês possam digerir o que aconteceu lá. É claro que a super, mega e gloriosa visitação do Deus poderoso aconteceu em Menengai 4. Quebrou o recorde, porque isso nunca aconteceu na Bíblia desta forma. Mas alguém pode dar um passo à frente e dar uma profecia e dizer: quando eu entrar lá, os meus pés são gloriosos e eu posso ver que eu entro com os pés do próprio Deus. Esses são tempos maravilhosos, tempos espantosos, tempos de maravilhas. E eu vejo Windhoek na Namíbia, Lima, Peru. Mas esses são tempos muito chocantes quando alguém dá um passo à frente e diz palavras tão poderosas que quando eu entrar na reunião, eu vou entrar com os gloriosos pés de Deus. E ele diz: eu vi isso no sonho, eu vi isso na reunião. E então chega o dia D, o dia real, o momento da realidade, esta profecia se cumpre. Então, este é um dos momentos de despertamento, uma hora de despertamento que o Senhor colocou diante dos olhos desta visitação, desta geração.
Mas então você os vê lá, andando lá. Então o Senhor está usando tudo isso para ativar a igreja, para despertar a igreja, para despertar estes corações que não podem se arrepender. É por isso que ele está reiniciando. Então, o número de aleijados que andaram em Menengai 4 agora mesmo, eu ainda não peguei o número real com o Bispo Sênior Lusuete, mas uma semana atrás eram 94 aleijados que nós podemos conectar com o portão 1 e os médicos que foram verificados quando entraram estavam no chão e então foram curados. Nós estamos em contato com esses aleijados e então o médico vai e verifica e eles estavam lá no chão. Este é um número tão astronômico, porque se há alguma trombeta que o Senhor está querendo levantar para esta geração de que o Messias está vindo, então você tem bem aqui um número espantoso de 94 aleijados em uma única reunião e está aumentando. Se você vê a hora que nós estivemos no serviço de cura, você pode dizer 4 horas. Quando o Senhor trouxe os seus servos à reunião nos 2 dias. Então, em 4 horas, veja o que aconteceu. Ainda não acrescentamos os muitos cegos, surdos, muitos com enfermidades graves, com falências renais. Então, se há um momento no qual o Senhor falou com essa geração, em termos celestiais, novamente é este momento em Menengai 4. E então, com toda a visitação instantânea, você vê muito claramente, povo abençoado, que já desde o início, quando o Senhor traz os seus servos à reunião, eles encontram uma reunião que estava tão morta quanto um cemitério. Um cemitério. Morto, tudo estava organizado, alinhado, os bispos, tudo. As crianças estavam com flores ali na fila, tudo muito correto. Mas então agora o Senhor traz os seus servos, um caos santo rompe de todas as direções. Então você vê que o Senhor está despertando a igreja e então aleijados começam a andar de todas as direções, como eu havia profetizado antes, já desde novembro até aquela data. Então este é o tempo tal como nenhum outro, povo abençoado, e o Senhor novamente, como eu disse, está usando estes 2 para atingir os corações duros, para que eles possam ser suavizados. Os corações que não podem se arrepender, esta é a mensagem. Ele não pode permitir que os rebeldes vão para o céu. Então, se você está seguindo a apostasia e você está em rebelião, ele continua a nos buscar. Que Deus tão maravilhoso e poderoso que nós servimos. Então, hoje eu quero tocar um pouco a base na mensagem que foi dada. Vocês viram o Senhor falando naquela tremenda visitação de Cristo, 18 de outubro do ano de 2021. E naquela conversa o Senhor disse, vai, diga para eles. É tão poderosa a forma como Deus te envia. É tão poderoso quando Deus Todo-Poderoso agora te envia em um dia quando as pessoas, eles não têm mais a autoridade de Deus, esta autoridade traiu eles em lugar público. Então, eles estão num lugar onde você vê que Deus não está com eles. Então, os aleijados estão lá parados, até que Deus diz, vá e diga para eles, este envio. Isto é maravilhoso quando você vê na igreja,
Isto é uma celebração. A igreja é um povo que celebra porque Deus está falando aqui. Então, voltando no dia 18 de outubro do ano de 2021, ele diz: vai, diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como os meus, como o meu. E eu disse: espera um momento, Cristo Jesus, ele tem um corpo glorioso agora. Então, essencialmente, o Senhor estava me enviando para as nações, vocês, todas as nações da terra, para que vocês saibam que vocês têm que focar na promessa da glória. A promessa que ele prometeu. A promessa que ele colocou diante de vocês. Agora mesmo, se você olhar este mundo coronavírus em massa, vacinações, as economias caídas, desemprego, câncer, falências renais, infecções, se você olhar a combinação, o combo que este mundo provê, e você quase quer dizer: eu quero sair, eu realmente quero sair, eu quero sair daqui, eu não posso aguentar, não posso suportar mais isso. Então, é tão poderoso o povo abençoado. Quando o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: vá dizer para eles, para focar na glória prometida. E esta glória nós vimos muito claramente que o Deus Todo-Poderoso que escreveu na Bíblia, que ele virá para levar a igreja no dia do arrebatamento. Quando o arrebatamento está próximo, então agora ele fala por voz com seus profetas e diz: vá dizer para eles que eu estou vindo. Isto é essencialmente o que Jesus disse. É tão poderoso ouvir que Jesus, o Messias que está vindo, ele mesmo, agora está tendo contato com a igreja e dizendo: diga para eles que eu estou vindo, diga para eles que o arrebatamento está próximo, o arrebatamento vai acontecer, eu estou vindo. Mas vai, diga para eles focarem na glória prometida. E nós vimos que aquela glória prometida está no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 4, ele diz: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Então ele está falando do novo céu e da nova terra prometidos, o estado eterno, o glorioso estado. Vá, diga para eles, para se preparar e focar no glorioso estado prometido, o estado glorioso. Então ele vai no versículo 2 agora para trazer a glória. Então eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, novamente a santa, não essa aqui, a santa, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva lindamente adornada para o seu marido. Em outras palavras, ele quer que vocês tenham um santo desejo por aquela cidade. Ele agora toma o lugar do marido que é para a igreja. Ele fala da glória daquela igreja, daquela cidade, para que você tenha um desejo santo, uma admiração santa por aquela cidade. Este é o único propósito pelo qual isso foi escrito na Bíblia. É para que os seus corações endurecidos, que não podem se arrepender, agora sejam amolecidos, como você vê no livro de Ezequiel 34. Dá-me um novo coração. Então o Senhor está usando isso para atrair o seu coração, para alcançar os seus corações endurecidos. Os aleijados estão andando em grandes números para que os seus corações duros sejam amolecidos. Para que vocês parem de confiar no homem, para que vocês confiem em Deus, vocês parem de ser idólatras, para que vocês parem de depender da força da sua carne, para que vocês agora possam se apartar do mundo e voltar para Deus. Isso é essencialmente o que ele está dizendo. E agora ele fala a respeito da gloriosa cidade da Nova Jerusalém, a glória prometida. Então no versículo 13 ele diz, Apocalipse 21, então ouvi uma forte voz que vinha do trono dizendo: eis que o tabernáculo de Deus agora está com os homens, e ele habitará com eles. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Isso é sério, povo abençoado. Então, Sr. Joel, eu queria que os seus ouvintes ouvissem isso, que o pacote
que está preparado para ele, que tudo aquilo que aconteceu naqueles 4 dias de uma explosão de avivamento, o Senhor demonstrando o poder de Deus, levantando aleijados, a última unção, também prometendo o estado glorioso, o estado eterno. E ele está dizendo: e enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. A ordem antiga já passou. Muito poderoso. Versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Significando, você pode depender disso. Você pode lançar a sua vida sobre estas palavras e você jamais será confundido, porque a verdade bíblica está escrita aqui. Ele está jurando aqui que escreve isso, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Num mundo onde você não é possível confiar em nada, alguém fala: olha, eu vou te dar 20 mil shillings para você pagar o seu aluguel. Quando você tenta achar essa pessoa, você já não encontra mais. Então, quando alguém te promete, você só vê um texto dizendo: sinto muito, eu não conseguia encontrar. Então, em um lugar na igreja onde as pessoas já não confiam, o mundo já virou de cabeça para baixo. Então ele diz: entretanto, a respeito destas palavras da vinda do estado glorioso da glória prometida, ele diz: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, confiáveis. Muito poderoso, povo abençoado. E é por isso, naquela promessa do estado eterno, o Senhor diz: entretanto, há uma preparação. Há um processo preparatório, e agora você vê no livro de 1 João, capítulo 3. Foi isso que nós vimos na conferência. Eu estou simplesmente contribuindo no programa da Bispa Joanne, também estou desempacotando para vocês, para que vocês possam receber porções, que vocês possam digerir, para que você possa entender o grande esquema de coisas que aconteceu naqueles 4 dias, o que Deus realmente está dizendo. Por isso que 1 João 3, versículos de 1 a 3, ele diz: vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, significando fomos adotados. A igreja foi adotada, significando é muito amor e choque que Deus pode permitir que vocês, meros mortais do pecado, Ele possa chamá-los de seus próprios filhos, significando que você entrou na gloriosa família real de Deus. É como se alguém dizer, se alguém te disser: você vai entrar na família real da Inglaterra, da Holanda, da Noruega. Então, com toda aquela riqueza que está envolvida lá, você teria pelo menos um sorriso no seu rosto se alguém te dissesse. Mas quanto mais para vocês, o Deus te prometer que você vai entrar na família real de Deus. Então ele diz: quando você olha a linha do tempo profético da história do homem e descreve a profecia que foi dada a Maria pelo arcanjo Gabriel, quando o anjo Gabriel descreveu para Daniel as 70 semanas, então eu digo que tudo isso é amor. Deus está amando vocês. É surpreendente, é espantoso. Desde que grande amor nos tem concedido o Pai, que nós fôssemos chamados filhos de Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato o somos. Essa é a razão pela qual o mundo não nos conhece, porque também não o conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, ainda não apareceu, ainda não é conhecido. Mas nós sabemos que quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, pois nós o veremos como Ele é, significando vocês terão corpos gloriosos como Jesus. Essa é a promessa que o Senhor estava colocando
colocando diante de mim naquele 18 de outubro de 2021. Ele disse, vai, diga para eles que eu vou cumprir esta promessa. Eles terão corpos gloriosos como o meu. É por isso que hoje eu queria tocar e vir ao programa da Bispa Joanne, enquanto ela está te ajudando a desempacotar e quebrar em pequenos pedaços da enormidade do que Deus falou hoje. Falou lá, essa é a minha contribuição hoje. E ele está dizendo aqui, povo abençoado, que vocês terão corpos como Jesus, corpos gloriosos como o dele. Ele está dizendo que este tipo de profecia, esse tipo de promessa, esse tipo de esperança, se você tem essa esperança nele, você se purifica como ele é puro. Isso significa que você tem um papel, tudo isso que você viu acontecendo em Menegai 4, aleijados andando, cegos enxergando, é para conectar você com a eternidade, para que você comece a se preparar em pureza e em santidade. Quão lindo isso para a igreja. Nós sabemos que a santidade e a justiça está faltando neste tempo. A pureza está faltando. Então, que boas novas maravilhosas para vir como uma brisa, um novo sopro de vida na igreja, para dizer para ela que a hora da justiça, que não havia antes, é agora. Que a hora da santidade que faltava agora que agora a pureza que foi abandonada e ignorada, a esta hora chegou. Que maravilhosas boas novas. E então ele diz em Filipenses capítulo 3, eu vou quebrar, depois eu vou resumir, dá-me um momento, eu vou ler um pouco das escrituras, depois eu resumo para vocês. Ele diz, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Ele está dizendo que enquanto nós aguardamos por Ele, Ele está vindo em sua glória. E quando Ele começa a falar da nossa glorificação, quando você vê o versículo 21 que eu vou ler, Ele fala da nova cidadania, do estado eterno, do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, a santa. Agora Ele traz para nós o fato de que nós somos da família de Deus, cidadãos dos céus. Eu acho que ninguém poderia te dar isso, a não ser por cortesia das obras de Cristo Jesus, o Messias, muito poderoso. É isso que o Senhor está dizendo lá, que nós temos de tomar a nossa salvação como um privilégio, como amor e com alegria, sabendo que Deus adotou a igreja, aquilo que não foi mencionado nas 70 semanas de Daniel. Então, quando chegou a 69ª semana de Daniel, ele parou o relógio e então foi muito chocante ver o amor de Deus, que na verdade, especialmente porque não havia sido descrevido. Então, no versículo 21, ele diz, pelo poder que ele tem de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, nossos corpos corruptivos, nossos corpos que se decompõem para serem semelhantes ao corpo da sua glória, para que sejamos iguais ao seu corpo imortal, o seu corpo eterno, para que sejamos iguais ao seu poderoso corpo. Aleluia! Este é um tempo tão maravilhoso, povo abençoado. É isso, disso que o Senhor está falando aqui. Ele está falando a respeito da glória prometida, que agora tudo tem que mudar. Quando você vê 93, 94 aleijados andaram, então você vê que tudo mudou. Então, quando você vê em Menegai, você tem 21 aleijados em 20 dias. Então você pode dizer que o Senhor está dizendo que tudo agora tem que mudar. Os corações duros, até mesmo estes corações duros agora podem mudar, podem se arrepender. Então, e amolecer os seus corações. Então, o que é que o Senhor está dizendo? Ao terminar, Bispa Joanne, ao terminar, o Senhor essencialmente está dizendo que vai dizer para eles que eu prometi para eles a imortalidade. Vocês entendem? Onde não há morte. Isso é muito poderoso, povo abençoado. Que vai dizer para essa geração que eu prometi para eles imortalidade. Apocalipse 21, 4, ele diz: e ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte.
Não mais luto, nem choro, nem pranto, nem dor, pois a ordem antiga das coisas passaram. É isto que o Senhor está dizendo, Bispa Joanne, para os seus ouvintes, nesta tremenda porção da tremenda conferência de pastores e ministros do Evangelho. Ele está prometendo o inacreditável. Em um mundo que está consumido pela morte, há temor da morte, terror da morte. Você sabe que você vai morrer a qualquer momento? Se não morrer de Covid, vai morrer de acidente. E ele está dizendo que em um mundo que se você não tiver um acidente, vai ser falência renal ou ataque cardíaco. Deus está prometendo, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Ele está prometendo imortalidade. Vocês podem imaginar isso, Bispa Joanne, com seus ouvintes? Você pode imaginar uma palavra como essa, que alguém dá um passo à frente e diz: eu prometi imortalidade para vocês, não mais morte. Por que esta igreja e essa geração não receberia isso? Isso é muito poderoso, povo abençoado. E no livro de Lucas 24, se tivermos tempo, nós vamos ler todos. Lucas 24, ele diz, enquanto eles ainda estavam Jesus mesmo estava ao redor dele. Ele disse: paz esteja com vocês. Eles ficaram chocados, espantados, e eles ficaram assustados e amedrontados. Então ele disse para eles: por que vocês estão atribulados? Por que vocês duvidaram? Por que vocês têm dúvidas na sua mente? Olha as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toca-me e veja. Um fantasma não tem carne e ossos como vocês veem que eu tenho. Quando ele disse isso, ele mostrou para eles as suas mãos e os seus pés. E aí, quando eles ainda não creram com o que eles estavam vendo, por causa da alegria e do espanto e o choque, ele perguntou-lhes: vocês têm algo aqui para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Isso é muito sério, povo abençoado. Imortalidade. Versículos de 38 ao 40. Então ele está prometendo imortalidade quando ele está curando pessoas, levantando aleijados e dizendo: se você vier até mim, eu tenho um poder maior para transformar a sua morte em imperecibilidade, o seu corpo corruptível, a sua vida corruptível em imortalidade, em vida imortal que nunca morre. Vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Ele está te prometendo eternidade, você pode imaginar? De graça. Ele está essencialmente prometendo 100% de confiabilidade, significado que se você tem mãos neste corpo, o teu corpo eterno terá mãos. Se você tem pés, você vai ter pés. Ele está prometendo uma excelência, de que o novo corpo será excelente. Eu sei que agora vocês vão aos médicos e dizem: ai, quando o Senhor está tirando esse tumor, tira um pouco dessa gordurinha aqui também. Não me deixa assim, não deixa essa gordura aí não. Agora mesmo as pessoas estão fazendo coisas aqui e ali, mas ele está dizendo que o corpo que está vindo, a imortalidade é imortal, é eterno, é excelente, perfeito, vai ter uma beleza física, não terá, não vai ter queda de cabelo. Ai, eu estou perdendo cabelo, preciso fazer um transplante de cabelo. Ai, eu preciso... Você tem que tirar um pedaço do teu cabelo onde tem e você tem que transplantar para a parte nua da sua cabeça. E é muito caro hoje. Isso faz parte das cirurgias cosméticas. Ele está dizendo que este corpo será beleza total. Não há mais calvície. Se você
é uma mulher, se você teve barba, você não vai ter. Se o teu aleijado, você tem um filho aleijado, ele não será mais aleijado, será beleza total. Então ele está dizendo, vai dizer para eles que eles terão corpos gloriosos como meus, dizendo, excelência, imortalidade, eternidade, excelência na sua vida e corpo, um corpo perfeito, um corpo lindo, um corpo incorruptível. Ele está te prometendo incorruptibilidade. Ele está te prometendo um corpo que é totalmente... A dor e as enfermidades que você tem aqui não vão passar deste corpo para o outro. As enfermidades que você tem agora não vão passar. Não haverá lágrimas. As lágrimas daqui não passarão para lá, porque não haverá lágrimas, nem luto, nem dor, não haverá envelhecimento, não haverá morte, porque vocês terão corpos gloriosos. Ele está prometendo tudo isso naquela tremenda conferência em Nakuru, muito poderoso. Um corpo glorioso, um corpo esplendoroso. Ele está prometendo um corpo que pode passar através da parede, que pode aparecer e desaparecer. Pode parecer o mesmo, mas é totalmente diferente. Porque quando Jesus veio, quando ele veio no corpo glorioso, muitos deles não conseguiram descrever, não conseguiram identificá-lo. Depois ficaram chocados, este é o Senhor. Então será um corpo espantoso, uma vida espantosa que Jesus está prometendo para vocês. E foi isso que ele me enviou para trazer para as nações. Ele prometeu um corpo que será superior. Uma vida que é superior a este corpo recente. Se você tiver tempo, mais tarde leia 1 Coríntios e você vai se deleitar lá. 1 Coríntios capítulo 15 é uma escritura linda com todas estas promessas das quais o Senhor está falando. Eu queria vir até o programa da Bispa Joanne, atingir vocês e ver o que o céu está desempacotando para você ver. Porque agora toda a delegação que estão aqui no escritório central, eles estão desempacotando o Menegai 4. Mas você pode ver o que Deus está falando naquela mega conferência, o que foi que Deus falou com a glorificação deste que fala com vocês, assim como havia prometido na profecia. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, se tivermos tempo. 1 Coríntios 15, leia comigo do 43 ao 44, ele diz o seguinte, ele diz, este corpo é semeado em desonra. Aqui ele está falando no corpo superior, Jesus prometeu uma vida superior. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É superior, isso é maravilhoso, povo. As pessoas estão cansadas de ir para injeções. As pessoas estão cansadas de usar máscara. Você agora tem que usar a máscara enquanto está neste corpo. As pessoas estão cansadas de ter que ir para suas lojas e ter que ir para o trabalho todos os dias para tentar sustentar este corpo para não morrer e para tentar evitar a velhice. As pessoas fazem jogging hoje para tentar impedir a velhice. Entretanto, Jesus está prometendo uma superioridade, um corpo superior. É por isso que ele diz aqui, 1 Coríntios capítulo 15, 43. No 44 ele diz, é semeado corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. No 43, semeado em desonra, ressuscita em glória. Semeado em fraqueza, ressuscita em poder. Semeado em corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Quão poderoso, povo abençoado. Quão poderoso. E ele diz que este corpo que ele prometeu, essa vida que ele prometeu, este corpo que ele diz, diga para eles que eles terão corpos como o meu gloriosos. Isso é o modelo e o padrão do corpo do próprio Senhor Jesus. Isso é muito poderoso, é o próprio corpo dele, que os nossos corpos será igual ao de Cristo. Isso é inacreditável, muito chocante. E ele diz, em 1 Coríntios 45 a 46, ele diz, ainda falando deste corpo superior, está escrito,
O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão é espírito vivificante. Veja a superioridade que ele está prometendo, uma vida superior. Você não vai sofrer malária, falências renais, você não vai ter que... Você não se cansa. Você pode servir a Deus, servir, nunca se cansar. Você pode adorá-lo eternamente. 46 agora. Não foi primeiro o espiritual, mas antes, primeiro veio o natural, depois o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. Veja, mas o segundo homem é do céu, aleluia! Ele está prometendo um corpo que foi feito segundo Jesus, de acordo com o corpo de Jesus. Um corpo superior agora. Este é o significado dos aleijados andando. 94 aleijados andando. É para que os corações endurecidos agora possam se arrepender, agora possam se transformados como Ezequiel 36, 34 ou no Salmo 51. Quão poderoso o povo abençoado. E ele diz, deixa eu continuar lendo, ele diz, assim como foi o homem terreno, assim estão os homens da terra. Mas assim como é o homem celestial, também são os homens celestiais. E assim como antes nós trouxemos a imagem do homem terreno, assim também teremos a imagem do homem espiritual. Ele está falando que assim como eram os homens terrenos, assim são os homens terrenos. Mas assim como é superior Cristo, o homem celestial, também serão os celestiais. E assim como antes trouxemos a imagem do homem terreno, agora também nós devemos trazer a imagem do homem celestial superior. Eu acrescentei a palavra superior para que você possa entender o que o Senhor está dizendo na Conferência Internacional de Pastores, que a Bispa Joana está contando para vocês. Que palavra poderosa! Muito obrigado por me permitir entrar e abrir um pouco mais. Uma linda mensagem dada lá, uma unção linda, astronômica, uma mensagem poderosa, uma maravilhosa esperança para a igreja. Tudo é só ganhar, ganhar, ganhar para aqueles que escolhem Jesus e ouvem esta voz. Eu sei que não começamos as nossas transmissões globais devido ao espanto e ao choque que nós vemos, a maravilha que nós recebemos em Menegai 4. Mas eu achei que esse seria o momento tal para a Bispa Joanne me permitir entrar no programa e então abrir, para que vocês entendam que Deus falou algo muito grande e poderoso lá. E ele diz, vocês terão corpos que não vão morrer. Eles são incapazes de morrer. Eles não têm a capacidade de morrer. Quão lindo, quão poderoso. Em um mundo onde a morte tornou-se inacreditável. Romanos capítulo 6, versículos de 8 a 11, ele diz, agora se morremos com Cristo, nós também cremos que viveremos com Ele. Porque nós sabemos que, já que Cristo ressuscitou dentre os mortos, não podemos morrer novamente. Ele não pode morrer novamente. Que poderoso que vocês vão receber um corpo que foi preparado, modelado e desenhado de acordo com o corpo de Cristo, que não é capaz de morrer. Nós vimos em Apocalipse 21, 4. Não mais pecado, não mais dor, não morte, nem dor, não funerais, não mais câncer, não mais cirurgias, não mais hospitais. Ai! Então ele diz, porque nós sabemos que já que Cristo ressuscitou dos mortos, não pode mais morrer. Porque aquele que morreu para o pecado de uma vez por todos. Mas a vida que recebeu agora vive com Deus para sempre. Então o Senhor está dizendo naquela conferência, quando ele disse, vai dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, e será muito em breve, eles terão corpos gloriosos e superiores como o meu, que não morrem.
que são gloriosos, esplendorosos, que são superiores, que são imortais, eternos, que são excelentes. Não, nunca mais vai morrer. Ou eu estou perdendo cabelo aqui. Ou é tão caro, eu precisava de um transplante. Não, não tem mais calvície, nem paralisia. Não há mais morte. Não são mais... Você não vai transmitir os problemas dessa vida para lá. Não. Ele diz que esta vida, ela é totalmente extra, de uma qualidade que é totalmente fora deste mundo. Significando que você pode desaparecer, passar pela parede e aparecer novamente. Se você olhar no livro de Lucas 24... Bispa Joanne, se eu tiver tempo, tenho tempo. Meu Senhor tem todo o tempo. Muito obrigada. Me dê mais 5 minutos para que eu possa dar. Depois eu devolvo o seu programa muito poderoso. Eu queria me intrometer para abrir isso, mas eu estou dando impulsões que você possa digerir. Este é o tempo mais lindo na história da igreja. Se você ouvir a mensagem de Deus apontando para o céu, apontando para a glória, apontando para a eternidade. E se você ver a evidência na terra, os aleijados estão andando. Cegos estão ouvindo e agora nós estamos cheios de alegria, nós estamos vendo os milagres de Deus, porque agora nós estamos vendo os profetas de Israel, os profetas de Yahweh. Ei! Lucas 24, para terminar. Lucas 24, ele diz o seguinte, versículo 19, em uma maravilhosa sexta-feira, um lindo dia, perfeito para isso. Lucas 24, 19, ele diz o seguinte. Novamente, Lucas 24. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Queria redimir Israel. Mas hoje é o terceiro dia. Desde que tudo isto aconteceu. 22. Então ele continua dizendo. O que é que ele está dizendo? Que quando você continua, você descobre que Jesus apareceu, está andando com eles. Então quando ele quebra o pão, eles o reconhecem, então ele desaparece. Então isso é para que vocês possam ver as qualidades de desaparecer. Vamos ler aqui. João 20. Isso é isso que Jesus está prometendo para vocês. Um corpo que você não precisa entrar na sua loja, você tem que entrar pela porta. É isso que eu estou dizendo. E ele disse, fiquei muito chocado ontem, porque eu tive que passar. Eu passei através da porta. Eu me vi andando. Então alguém vai dizer para você. Então você vê que um deles está em glória total. Ele está mencionando o fato de alguém que viu. Ela viu um corpo físico entrando pela porta e o outro atravessando a parede. E eles disseram, não fala isso, as pessoas não vão entender. Ele está falando de qualidades. Eles podem atravessar a parede. Esta é a glória e o corpo que Jesus está prometendo para vocês. João capítulo 20, eu vou ler do 19 ao 20 novamente. E então, João 20, 19 e 20, ele diz, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, à porta trancadas, por medo dos judeus, dos líderes judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os lados, os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor.
Então, novamente, Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. E com isso ele soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não perdoarem, não estarão perdoados. Então ele desapareceu. Então ele desaparece pela parede. Ele entrou com as portas fechadas. E se você olhar o livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, estou terminando agora, eu aprecio este tempo, Bispa Joana, estou terminando. Apocalipse 5:9. Ele também dá uma certa qualidade deste corpo. 5:9 ele disse, eles cantavam um novo cântico dizendo, tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu próprio sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e tu, e de todas as raças, os pretos e os brancos. Todas as nações, todas as línguas, africanos, australianos, americanos, asiáticos, todos, os das ilhas de Tonga e Fiji. Uau! Então, em outras palavras, ele comprou todas as raças e todas as tribos, todos. Apocalipse 7:9, ele diz a mesma coisa, ele diz o seguinte, depois disso olhei, e eis diante de mim uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono de Deus e diante do Cordeiro. E vestindo vestes brancas, e segurando palmas em suas mãos. Então veja isso. Ele disse todas as raças. Aleluia! E Daniel capítulo 12. Daniel 12:13, ele diz o seguinte. Ele diz... Daniel 12:13, ele diz, aqueles que são sábios reluzirão como o brilho dos céus, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre, significando esses corpos serão gloriosos. Quem sabe, talvez, você vai poder dizer raças diferentes. Estes corpos serão poderosos. Mas por que é que o Senhor está falando assim? Dentro do pano de fundo, dentro do contexto onde ele levantou 94 aleijados que foram verificados, mas todos aqueles outros que ainda não foram verificados, por causa do coração dos homens. Se você olhar o livro de Jeremias 17... Se você olhar o livro de Jeremias, versículo 17, então você vai entender o que o Senhor está fazendo. Jeremias 17:9, ele diz... Vamos ler do 1, mas no 9 ele diz... O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. O coração é enganoso mais do que qualquer outra coisa, é uma doença e a sua doença é incurável. Quem pode compreendê-lo? Então, o Senhor está falando de coração rebelde. Vamos ler do 1. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, significando que o pecado está gravado com uma ponta fina, ou significando que o coração é como um diamante gravado com ponta de diamante nas tábuas, na pedra dos seus corações. Até mesmo seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes de Aserá, ao lado das árvores verdejantes, e sobre os montes altos, e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros, eu os darei como um despojo, como preço por todos os seus pecados dos altares idólatras, por toda a terra. Ele está falando de adoração a ídolos, que essa geração é muito idólatra, adoram coisas, eles adoram dinheiro, marido, mulher, filhos, carreiras, profissão. O Senhor está tentando alcançar estes corações duros idólatras, para que estes corações duros possam agora
ser suavizados, amaciados. É isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que ai daqueles que confiam no homem, em outras palavras, ai daqueles que não confiam em Deus, ai daqueles que são idólatras, ai daqueles que são carnais, que dependem da força humana, ai daqueles que se apartaram do Senhor. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que há vida eterna aqui de graça que foi prometida para vocês. E se você for ao livro de Marcos 7, 20 e 21, essa é a condição do coração. Lascívia, imoralidade, dissensão, assassinatos, roubos, mentiras, tudo está lá. É isso que Deus está tentando alcançar em Menengai. É isso que o Messias está dizendo. É isso que Jeová estava dizendo em Menengai com aqueles milagres e com a conferência. Nós podemos continuar no próximo dia. Da próxima vez, eu quero te agradecer, Bispa Joanne, por me dar tempo para entrar e ajudar o seu povo agora a digerir a superpoderosa conferência e o avivamento que aconteceu em Nakuru. Nós temos 4 meses para a próxima. Obrigado a vocês que estão sintonizados globalmente. É isso a mensagem, o que Deus está servindo na mesa globalmente. Essas são as palavras do Senhor para a Nigéria, Águas Valentes até Shanghai, na China, Mumbai, Índia, Maharashtra, São Petersburgo, na Rússia, todos os lugares. Obrigado, Bispa Joanne, minha filha. Que o Senhor te abençoe.